Sabe, quando a gente pensa em policiamento, é fácil imaginar como algo que sempre existiu, né? Tipo, uma instituição atemporal. Mas aqui no Brasil, as raízes da polícia estão ligadas a um período bem específico e, para ser sincero, bem brutal também. É verdade. Então, para esse mergulho profundo, a gente vai voltar no tempo, lá do começo de tudo, para entender as origens do policiamento e como tudo isso evoluiu para chegar na Polícia Militar de Rondônia que a gente conhece hoje. Isso aí. E para entender essa evolução de verdade, a gente precisa começar com o Capitão do Mato, lá no período colonial. É, o Capitão do Mato. Uma figura, vamos dizer, controversa, né? Essencialmente um caçador de escravos, contratado pelos donos das terras para manter a ordem. Caramba! E o mais fascinante é como essa figura foi essencial para manter todo o sistema escravista funcionando. Uau! Eles não eram só uns caras à margem da lei, eles estavam, na verdade, impondo a ordem econômica e social da coroa portuguesa. Tipo, na lei naquela época protegia os interesses de uma minoria, né? Exatamente. Não era só sobre ações individuais, era a base de um sistema econômico inteiro. Os castigos para quem tentava fugir da escravidão eram horríveis, né? Sem dúvida. A gente está falando de marcação a ferro, mutilação, tudo isso permitido por decreto real. Pois é. Que época sombria, né? É. E a segurança pública, como a gente conhece hoje? Nem pensar. Esquece. O foco era proteger o poder dos donos de terra e a economia escravista. Aí, quando a gente vê a organização formal das forças policiais, começando com a Guarda Nacional em 1831, A Guarda Nacional. é importante lembrar quem compunha essa guarda. Basicamente, donos de terra e principalmente donos de escravos. Entendi. Os interesses deles ainda estavam em primeiro lugar. Faz sentido. Isso mostra uma coisa importante. O policiamento, no começo, não era sobre proteger todo mundo, era sobre manter a propriedade e poder da elite, especialmente a propriedade de pessoas escravizadas. Ok, vamos devagar. Então, surge a Guarda Nacional, mas quase ao mesmo tempo a gente vê esses corpos de guarda municipal voluntários aparecendo também em 1831, durante o período regencial, né? Aquele período depois da independência do Brasil, antes de Dom Pedro SI assumir o trono. Isso mencionou que esse foi o embrião da Polícia Militar em vários estados. Qual a importância disso? É que a coisa fica interessante. Tem uma mudança de foco para a segurança interna. O governo central não confiava muito em milícias independentes nas províncias, então essas guardas municipais, mesmo sendo voluntárias, foram estruturadas com hierarquia e disciplina. Tipo um embrião da PM com mais organização. Exato. Yeah. É o começo de uma abordagem mais formal para manter a ordem, mas ainda com uma forte influência regional. Interessante como você falou da falta de foco na segurança pública nas primeiras constituições, tipo a de 1824. Pois é. Só em 1828 que teve alguma lei imperial sobre o assunto e, mesmo assim, o poder de polícia ficava nas mãos das câmaras municipais. Isso mostra como o conceito de policiamento era diferente naquela época. É meio chocante pensar que a segurança pública não era uma prioridade constitucional até tão tarde. Totalmente. E essa falta de organização centralizada na Constituição continuou por um bom tempo. É mesmo. A Constituição de 1891, por exemplo, nem menciona a segurança pública. Só na Velha República, depois da queda da monarquia, em 1889, lá pela década de 1920, que a Polícia Militar começa a adotar os regulamentos do Exército e se integrar à estrutura militar do país. Tipo, virando uma reserva do Exército. Exatamente. Agora, vamos pular para a Segunda Guerra Mundial. Você falou da Polícia do Exército Brasileiro, criada em 1944 para a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Como isso se encaixa na história? Se a gente olhar o contexto geral, a gente vê a evolução do papel da Polícia Militar e da profissionalização dela no cenário internacional. Certo. A Polícia do Exército Brasileiro teve um papel importante na campanha da Itália, mostrando suas capacidades no mundo. É mais uma camada no desenvolvimento da Polícia Militar no Brasil. Legal. Agora, vamos mudar de assunto e ir para a região amazônica, que mais tarde viraria Rondônia. Você falou de uma ligação histórica entre os militares e o começo de Porto Velho durante a Guerra do Paraguai. Conta mais sobre isso. É incrível como uma necessidade militar acabou levando à criação de uma cidade. Entre 1864 e 1870, um grupo de soldados do Regimento Militar de Jamari ocupou a área. Eles limparam a mata, construíram um porto, que no começo era chamado de Porto Velho dos militares, para manter as linhas de suprimentos funcionando. Caramba! Esses soldados foram os primeiros moradores do que um dia seria Porto Velho. Ou seja, um posto militar acabou dando origem a uma cidade inteira. Mas depois ele foi abandonado, né? Sim. O que aconteceu? Depois do Tratado de Paz com a Bolívia em 1867, o porto perdeu sua importância estratégica. Ah, tá. As tropas foram embora e a floresta tomou conta de novo. Mas esse porto temporário se tornou importante mais tarde, quando os americanos vieram construir a Ferrovia Madeira-Mamoré. Interessante. Eles viram que as margens dos rios não serviam para um porto grande e acabaram redescobrindo esse Porto Velho dos militares.
As águas profundas e calmas eram perfeitas para a ferrovia, e isso levou ao renascimento e crescimento de Porto Velho. Uma necessidade militar esquecida que virou a base de uma cidade. Incrível. Incrível mesmo. Agora, outra figura importante na história da região é o Marechal Rondon. Sim. As contribuições dele para a exploração e pacificação de tribos indígenas no começo do século XX são famosas, né? Com certeza. E a abordagem dele era especial. O lema dele era morrer se preciso for, matar nunca. Isso mostra como ele era humanitário no trato com os indígenas. Ele teve um papel importante na pacificação de várias tribos, incluindo os Caiã, e o trabalho dele foi tão importante que o território federal do Guaporé foi renomeado para território federal de Rondônia em homenagem a ele em 1956. Que legal. E antes da Guarda Territorial ser criada em Rondônia, que tipo de organizações militares existiam na região? Se a gente voltar mais no tempo, a presença militar está ligada à expansão colonial. Na América Portuguesa, as expedições iam para o oeste em busca de riquezas, tipo o Eldorado, e muitas vezes elas tinham soldados armados. Entendi. Chegando mais perto do século XIX, surgiram as primeiras milícias, em parte por causa de revoltas como a cabanagem no norte. Esses foram os primeiros grupos armados menos organizados na Amazônia. Fascinante. Agora, vamos falar da Polícia Militar do Mato Grosso, a PMMT, que parece ter uma ligação direta com o policiamento na área que viraria Rondônia. É uma conexão importante. A PMMT tem suas raízes na Companhia de Ordenanças de Homens Pardos de 1753, mas eles consideram a origem oficial o Corpo Policial Homens do Mato, criado em 1835. O que mostra as prioridades da época é a função principal desses Homens do Mato: recapturar escravos fugitivos e destruir quilombos. Homens do Mato. O nome já diz tudo, né? Eles conheciam a floresta, os rios, como sobreviver na mata. E as táticas deles eram quase de guerrilha, né? Exatamente, usando o conhecimento do terreno a favor deles. Os métodos de emboscada eram muito eficazes contra quem tinha fugido da escravidão. Com o tempo, essa organização mudou de nome várias vezes, acompanhando a evolução do policiamento. E esses destacamentos da PMT estavam na área que viraria Rondônia antes mesmo de ser um território federal, né? Sim. Em 1911 já tinha destacamentos da DPMT em lugares como Guajará-Mirim e Alto Madeira, que na época era chamado de Santo Antônio do Rio Madeira. Caramba! É impressionante o isolamento que essas unidades enfrentavam, reportando tudo para o Batalhão de Infantaria em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Mesmo com a distância e os desafios de logística, eles eram a principal força armada numa região de fronteira importante por muito tempo. Mostra as dificuldades de ter uma autoridade centralizada num território tão grande. Sem dúvida. Agora, antes dos territórios federais serem criados, quem era responsável pelo policiamento em Porto Velho? No começo era tudo meio improvisado. Quando tinha algum problema sério, mandavam destacamentos de Manaus, que era bem complicado. Mas no dia a dia, o policiamento era feito por uma equipe bem pequena. 2 guardas municipais e um guarda da ferrovia Madeira-Mamoré. Só isso? Como a população era pequena e relativamente tranquila, crimes graves eram raros. O foco era mais em controlar a bebedeira em público e as brigas por ciúme na vida noturna. Bem diferente dos desafios que eles enfrentariam depois. Totalmente. Você mencionou a Guarda Municipal de Porto Velho, criada em 1915, e a polícia separada da Ferrovia Madeira-Mamoré. Parece que tinha um clima de tensão ali. Tinha. A administração da ferrovia, que era estrangeira, era bem protetora do território deles e não gostava de interferência, mesmo de autoridades locais. Sei. Isso causava conflitos com o superintendente municipal Major Guapindaia. Teve até confronto armado. Caramba. Tanta confusão acabou fazendo o governador do Amazonas mandar um destacamento de Manaus para dissolver a Guarda Municipal de Porto Velho em 1916. Nossa. Era como se fossem 2 autoridades diferentes no mesmo lugar. Exatamente. Agora, durante o governo provisório do Getúlio Vargas, em 1932, a gente vê a criação dos contingentes especiais de fronteira. Qual era o objetivo deles? Eles foram criados para garantir a unidade nacional depois da Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1935, uma companhia de fronteira foi criada em Porto Velho. Curiosamente, ela era financiada pelo governo federal, mas era administrada por um capitão do Exército Brasileiro, o Aloysio Ferreira, que mais tarde seria importante na criação da Guarda Territorial. E isso nos leva à criação da Guarda Territorial em 1944. Parece que foi um começo bem modesto, quase informal. A iniciativa foi do Madeira Campos e do Esdron Pendi Menezes, que recrutaram os primeiros 40 homens em 11 de fevereiro de 1944. O Aloysio Ferreira, o mesmo capitão da Companhia de Fronteira, foi o primeiro recruta, o Guarda 01. Que legal. No começo, a Guarda Territorial tinha 2 responsabilidades:
segurança pública e várias tarefas administrativas importantes para o território federal do Guaporé, que tinha acabado de ser criado. Eles faziam de tudo, tipo limpar ruas, construir estradas. Por isso que eles tinham que dar conta de muita coisa. Eles eram responsáveis por quase tudo. Além do policiamento, eles cuidavam da infraestrutura, dos serviços públicos, até ajudavam as cooperativas de seringueiros. Caramba. Nos primeiros tempos, como não tinha muito crime, as patrulhas de fim de semana se concentravam em controlar a bebedeira nos eventos locais. A estrutura de comando era bem pequena no início. É impressionante como eles tinham tantas responsabilidades. E parece que a Guarda Territorial logo se tornou parte importante do desenvolvimento do território. Sim, com certeza. Eles participaram de várias iniciativas do governo e mantiveram a paz em momentos de tensão política, sempre com profissionalismo. Eram vistos como uma força confiável numa região que estava crescendo rápido. E para dar suporte a essa organização que estava crescendo, foram criadas estruturas administrativas importantes logo no começo. Isso aí. Em 1944, o secretário-geral também virou o chefe de segurança pública e criaram vários cargos de delegado de polícia. Isso acabou levando à criação da Divisão de Segurança e Guarda, a DSG, em 1945, que foi a precursora da Secretaria de Segurança Pública que a gente tem hoje. E aí as coisas ficam interessantes. Você falou da Revolução da Guarda Territorial, em 1947. Parece um nome bem dramático para uma guarda territorial. Foi um evento importante que mostrou a união da guarda. Tudo começou por causa de uma disputa sobre o uso do dinheiro da guarda para pagar as despesas médicas de um comandante que tinha sido transferido. Os guardas acharam que o dinheiro, que muitas vezes vinha de atividades como a venda de lenha, não devia ser usado para isso. Entendi. E essa disputa por dinheiro acabou virando um motim. Pois é. O comandante da guarda foi preso, mas os outros departamentos do território, como o de navegação e o aeroclube, apoiaram os rebeldes. Houve negociações, eles exigiram a libertação do comandante. E no final, o governador Joaquim Vicente Rondon acabou sendo demitido. Essa revolução fez a Guarda Territorial ser levada a sério e foi um prenúncio de outros movimentos dentro da instituição. É fascinante como essa demonstração de união moldou a identidade da Guarda. Verdade. E faz sentido que a estrutura deles tenha evoluído além de simples funcionários públicos, né? As responsabilidades deles eram únicas. Com certeza. Eles tinham que estar sempre prontos e a forma como eles mantinham a ordem era quase militar. Isso significa que eles não podiam ser tratados como burocratas comuns. Essa diferença abriu caminho para uma estrutura mais militarizada. E essa mudança para uma estrutura mais militar provavelmente ajudou na criação do Corpo de Bombeiros do Território em 1957, que era subordinado à Guarda Territorial. Sim. E assim como a guarda no começo, o Corpo de Bombeiros tinha poucos recursos. Muitas vezes eles tinham que se virar com a ajuda das oficinas da Ferrovia Madeira-Mamoré para conseguir os equipamentos que precisavam. Em 1965, teve uma iniciativa para treinar os membros da Guarda Territorial em combate a incêndios, porque a capital sofria com incêndios frequentes. É incrível como eles se adaptaram e se dedicaram ao serviço público, assumindo suas funções extras com tão poucos recursos. É mesmo. Você também mencionou a banda de música da Guarda Territorial, a Furiosa. A Furiosa! Isso adiciona um toque especial à história deles. A Furiosa era uma parte importante da Guarda Territorial. Ela participava de eventos importantes, como a inauguração da BR-364, tocando para autoridades e para o público. Legal. Ela teve altos e baixos, quase acabou algumas vezes, mas a dedicação dos membros manteve ela viva por muitos anos. Vários maestros passaram por ela ao longo das décadas, cada um contribuindo para o legado da banda. São esses detalhes que dão vida à história. Agora, vamos falar do quartel-general da Guarda Territorial, lugar onde tudo acontecia. Aquele prédio histórico tem uma história interessante. Ele foi construído durante a Segunda Guerra Mundial para abrigar os seringueiros que foram trazidos para a Amazônia durante a guerra. Os primeiros membros da guarda foram recrutados entre esses migrantes. Depois, construíram instalações permanentes, como o pavilhão de comando em 1948, e o mesmo local seria usado pela Polícia Militar mais tarde. Ou seja, um lugar que era para ser um alojamento em tempo de guerra virou o centro da polícia no território. Que mudança, né? Uma mudança e tanto. E como o grande fluxo de imigrantes para Rondônia impactou a Guarda Territorial? A chegada de tanta gente, principalmente do sul e do sudeste, mudou completamente o território, que era pacífico. A criminalidade aumentou muito e a Guarda Territorial teve que se esforçar para manter a ordem nos novos assentamentos que surgiam. Esse período de imigração intensa foi um marco. E parece que essa época de mudanças preparou o terreno para a Guarda Territorial se transformar numa polícia militar. Sim. Você falou que o capitão Fernando foi fundamental nesse processo.
O capitão Fernandes foi um dos principais defensores da militarização. Ele já tratava os guardas territoriais como policiais militares desde o começo e fez várias mudanças para dar à instituição um caráter mais militar, se baseando em decretos federais que já existiam. Em 1971, antes mesmo da autorização oficial, ele adotou o nome Polícia Militar e criou uma estrutura parecida com um batalhão da PM chamado Batalhão Marechal Arthur da Costa e Silva. Ela já era uma mudança acontecendo na prática, mesmo antes da lei ser aprovada. Como os membros da Guarda Territorial se adaptaram a isso? Aos poucos, a maioria dos membros da Guarda Territorial fez cursos de treinamento para oficiais e sargentos da Polícia Militar. Eles começaram a usar uniformes com patentes militares e adotaram os regulamentos do Exército. Eles estavam basicamente atuando como policiais militares, se preparando para a mudança oficial. Não foi uma transformação direta da GT, mas sim uma integração seletiva dos membros e uma transferência de bens para a PMRO, que tinha acabado de ser criada. E quais foram os passos para criar a Polícia Militar de Rondônia de forma legal? Em 1971 e 1973, foram criados decretos territoriais que prepararam a Guarda Territorial para mudança e estabeleceram a Secretaria de Segurança Pública. O Decreto-Lei Federal 41969 determinava que as guardas territoriais virassem polícias militares, o que levou a mais planejamento e estudos. Mas foi a Lei Federal 6.270 de 1975, regulamentada em 1977, que realmente tratou da criação das polícias militares nos territórios e do processo de integração dos membros da Guarda Territorial, que passariam por um processo seletivo supervisionado pela Inspetoria Geral de Polícia Militar do Exército, a IGPM. Então não foi automático. Teve um processo para decidir quem faria parte da nova Polícia Militar. Exatamente. Quem não fosse selecionado seria transferido para outras funções administrativas. Entendi. E no dia 13 de setembro de 1977, teve uma cerimônia no quartel-general do Comando-Geral da PMRO, marcando o fim da Guarda Territorial e a integração dos membros aprovados na Polícia Militar. O fim de uma era e o começo de outra. E quem foi o primeiro comandante dessa nova Polícia Militar de Rondônia? O Major do Exército Brasileiro, Ivo Célio da Silva, que foi promovido a tenente-coronel PM. Ele assumiu o comando em abril de 1976, um pouco antes da Guarda Territorial acabar oficialmente, e foi responsável por estruturar a nova Força Policial Militar. A experiência militar dele foi considerada crucial para essa tarefa. Criar uma polícia do zero não é fácil. Quais foram os primeiros esforços em termos de treinamento? O treinamento já tinha começado dentro do Guarda Territorial. Em 1958, o tenente Guilherme Gouveia de Sá criou a escola regimental para alfabetizar os membros. Legal. Depois foram criados programas de treinamento mais formais para oficiais, como um curso de adaptação para oficiais R2 do Exército, CADOF, em Brasília, e a inscrição de candidatos em academias de polícia militar em outros estados. É interessante que até os oficiais R2 do Exército, que eram oficiais temporários da reserva e que foram contratados pela Guarda Territorial durante a transição, passaram por um período de incerteza até a PMO ser criada. Sim. No começo, eles foram contratados como civis, com o título de trainee referenciatizando, e tinham que ficar na Guarda Territorial. Foi uma fase de transição, sem muita clareza sobre o futuro deles, até a criação oficial da PMO. E o processo seletivo para entrar na PMO tinha critérios específicos, né? Tinha. Os critérios eram nacionalidade, cumprimento das obrigações militares e cívicas, aptidão física e psicológica e conduta ideológica e moral. Entendi. Era uma avaliação completa para garantir que a nova polícia tivesse pessoas adequadas. E para marcar esse novo capítulo, construíram um novo quartel-general para a PMO. O novo prédio do Comando-Geral foi inaugurado em 1979. Era uma instalação moderna que representava a evolução da corporação. Ele foi inspirado no quartel-general da Polícia Militar do Distrito Federal. Que legal. Agora, vamos falar de alguns pioneiros, as pessoas que foram importantes na história da Guarda Territorial. Você mencionou o Aloysio Ferreira Lopes, o guarda no 01. Qual foi a importância dele? O Aloysio Ferreira Lopes foi uma figura lendária. Ele era baixinho, não tinha altura mínima para ser recrutado, mas a dedicação dele e os 33 anos de serviço, desde o começo da Guarda Territorial até a transição para a PM, foram incríveis. Tem uma história engraçada de que ele se chamava de segundo governador, quando o governador estava fora, mostrando o quanto ele se envolvia e era responsável. Que história ótima. E o capitão Alípio, o comandante de Guajará-Mirim? O capitão Alípio também era muito respeitado. Ele começou a carreira militar na Polícia Militar do Mato Grosso e depois entrou para a Guarda Territorial. Ele foi delegado de polícia em Guajará-Mirim por 20 anos e era conhecido por ser calmo, mas firme no combate ao crime na região de fronteira. A história de como ele lidou com um ex-capoeirista da Marinha encrenqueiro mostra bem o caráter e a autoridade dele. Que legal. E o tenente Guilherme Cavalcante de Sá Gouveia
Parece que ele ocupou vários cargos de liderança na Guarda Territorial. Sim, o Tenente Guilherme comandou a Guarda Territorial algumas vezes e foi importante na organização da escola regimental. Ele se dedicou ao treinamento e desenvolvimento da instituição. Você também falou do Tenente Valentim Armenteiro Dirjo Gonçalves e contou uma história da família dele. O Tenente Valentim fez parte da primeira turma de oficiais da Guarda Territorial. O filho dele, o Major PMRA José Carlos, contou uma história legal sobre uma foto da família daquela época. O Tenente Valentim também se envolveu na política da época e chegou a ser transferido por causa das ideias políticas dele, mas depois ele foi integrado à PMO. E o Eduardo Valverde parece ter ligado a Guarda Territorial ao desenvolvimento social da região. O Eduardo Valverde teve vários cargos no território e até escreveu a dissertação de mestrado dele sobre a transformação de Rondônia em estado, mostrando que ele se interessava pelo desenvolvimento da região além do trabalho na Guarda Territorial. Legal. E o Tenente PM Antônio Plácido de Oliveira, o primeiro oficial da Guarda Territorial formado pela academia, tem uma história interessante. O Antônio Plácido de Oliveira, que era descendente de quilombolas, mostra a diversidade dos membros da Guarda Territorial. Ele subiu na hierarquia, chegou a ser comandante da AGT e depois participou do processo seletivo da PMRO, mas acabou escolhendo outro caminho. Entendi. E o Coronel Ferro, o primeiro oficial da PMO, formado pela academia. A carreira do Coronel Ferro mostra bem essa transformação. Ele começou na Guarda Territorial, foi o primeiro oficial da PMO informado pela academia e acabou sendo comandante-geral da corporação, mostrando as oportunidades de crescimento dentro da instituição. Que legal. O Tenente Onofre Marques Mendes também teve uma carreira interessante, mas parece que o caminho dele para a PMO teve alguns obstáculos. O Tenente Onofre foi um membro dedicado da Guarda Territorial, trabalhou em várias funções e fez o treinamento para ser oficial. A inscrição dele na PMO foi negada no começo, mas ele continuou trabalhando em outras áreas da administração territorial, mostrando que ele se dedicava ao serviço público. E por último, o Tenente Mário Jorge da Costa Sarques, o último comandante da Guarda Territorial. O Tenente Mário Jorge da Costa Sarques, que tinha formação militar, ajudou muito na criação da PMO durante a transição. Os esforços dele foram importantes para garantir uma mudança tranquila da Guarda Territorial para a nova Polícia Militar. É impressionante ver que a Guarda Territorial era formada por pessoas tão diferentes, muitos deles migrantes que não sabiam ler nem escrever direito e que tiveram um papel tão importante no desenvolvimento e na segurança do território federal do Guaporé. Verdade. Juntos com os seringueiros, esses homens foram pioneiros, garantindo a ordem pública num território enorme que estava se desenvolvendo e criando as bases para a Polícia Militar de Rondônia que a gente tem hoje. A gente viu nesse mergulho profundo a longa e complexa trajetória da polícia nessa região do Brasil. Começando com um sistema colonial brutal de controle dos escravos, passando pela Guarda Territorial com todas as suas responsabilidades, até chegar na Polícia Militar de Rondônia que a gente conhece hoje. O que mais impressiona é a força e a dedicação das pessoas que serviram na Guarda Territorial. O trabalho deles para manter a ordem e ajudar no desenvolvimento do território numa época de tantas mudanças é uma parte importante da história da Amazônia brasileira. O passado molda o presente de um jeito incrível e você que está ouvindo a gente, que ao pesquisar sobre a polícia em Rondônia hoje, ver como as raízes históricas dela ainda se refletem no presente. E para você que acompanhou a gente, fica a pergunta. Como o desenvolvimento rápido e as migrações impactam a segurança pública? E qual o legado da Guarda Territorial para a identidade de segurança de Rondônia? É algo para pensar. Sem dúvida. Se você se interessou pela história, explore mais a fundo o passado de Rondônia e as mudanças na segurança pública. Vale a pena. Até a próxima!